boa tarde, Santa Catarina. Hoje, terça-feira, dia 14 de outubro. Agora, pontualmente, 12h30. Começa agora também a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Tem bola rolando hoje, hein? Ou a bola vai rolar a partir do horário do jogo, Claudionir Miranda? 9 da noite. 9 da noite, a bola rola para Avaí Atlético Goianiense. Vamos falar sobre isso e muito mais. Avaí desfalcado de meio time para enfrentar o Algoz de 2013. O Marquinhos passou a ser o jogador que mais preocupa. Já que não poderá contar com um capitão e volante em confronto direto do próximo sábado. Gilmar Dalpozo começa a montar time que não terá o maestro da banda Carvoeira. Jorginho procura substituto para o craque temperamental Thiago Luiz. Técnico do Furacão dispara contra críticos da escalação de William Potker. Não foi uma decisão sem pensar, não, pelo contrário, esse jogador está preparado. E se o jogador está no grupo, é para ser usado. Também vamos falar sobre o Campeonato Catarinense de 2015. A fórmula foi aprovada pelos clubes. É claro, ano que vem vai ter aquela choradeira. Mas teve algumas mudanças. É importante a gente falar aqui. Campeonato Catarinense 2015, regulamento definido no Conselho Técnico ontem, na sede da Federação Catarinense de Futebol. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes. Comigo para fazer o programa, ele, o nosso polivalente, Claudionir Miranda, já está em nossos estúdios. A gente vai dar uma rápida parada, depois do intervalo, o bicho pega. Voltamos com o Jogo Aberto SC, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado Santa Catarina pela audiência. Vamos agora falar do Campeonato Catarinense 2015. Ontem nós tivemos o Conselho Técnico na sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú e ficou assim definido a competição. Vamos lá então. Na primeira fase, igual no ano passado, ou igual no campeonato passado, deste ano, participantes. Esta primeira fase, a classificatória. Aí vamos para a segunda fase. Aí sim já teremos turno e retorno. Teremos um hexagonal final com os 6 melhores e um quadrangular que também pode ser chamado de final entre os 4 piores. Aí inverteu. No ano passado nós tínhamos o quadrangular para definir quem ia para a final e tínhamos o hexagonal para definir os rebaixados. Virando, vamos lá para a terceira fase e última da competição. Teremos, claro, turno e retorno, apenas a final, que são os 2 melhores do hexagonal, em 2 jogos de ida e volta. Por isso, o turno e retorno. E rebaixados, os 2 piores do quadrangular. 12h35, vou conversar com o Claudionir Miranda sobre esse novo regulamento. Não tão novo assim, apenas uma pequena alteração ali do hexagonal para o quadrangular, Claudionir. Só uma questão de nomenclatura, né? O hexagonal é semifinal. Por quê? Nós vamos ter uma final envolvendo os 2 melhores do hexagonal, né? O quadrangular pode ser considerado final para saber quais serão os 2 rebaixados. Mas o hexagonal em si seria uma semifinal do torneio, porque nós teremos ainda a final do campeonato. Eu vejo o seguinte, no que você ganhou? Você ganhou porque o hexagonal, ele tinha 6 equipes para saber quais seriam 2 rebaixados. Ele ficou sem emoção, o hexagonal. Em determinado momento você tinha já o Avaí fora da questão de poder ser rebaixado, Chapecoense fora, que eram os 2 grandes. E aí ficou apenas aquele foco para saber quais seriam os 2 rebaixados. Enquanto isso, dá uma chance maior às equipes grandes do futebol catarinense. Eu digo isso porque ano passado Chapecoense e Avaí acabaram ficando fora do hexagonal e isso pesou muito para as 2 torcidas. E aí agora a chance aumenta que os 2, não que esses 2, mas que 2 que não estejam tão bem preparados, entre os maiores possam estar também no hexagonal. Eu acho que o que foi preponderante na mudança foi exatamente isso, Clônia. A questão que ano passado tivemos um quadrangular, foi disputado. Disputadíssimo. Muito disputado, bastante interessante, mas 2 times considerados grandes de Santa Catarina acabaram ficando de fora, o Avaí e a Chapecoense. Aí tem uma outra coisa, nesse ano também, a primeira fase perde um pouco de importância, mesmo sendo classificatória, porque de 10 classificam 6. 60% vai estar. Você poderia ter um campeonato em turno e retorno, certo? Sim, tem data para isso.
que era a expectativa que existia inicialmente. Só que você não poderia mudar tanto a forma no torneio, porque você ia ficar 2 anos praticamente com a mesma forma. Tanto que foi feita uma consulta à CBF e foi feita uma consulta também ao Ministério dos Esportes. Se era possível, se isso não estaria desrespeitando, né, o Estatuto do Torcedor. Segundo o entendimento tanto da CBF como do Ministério dos Esportes, não. Por quê? Porque você tem a mesma forma no torneio e apenas faz o encaixe, né? Não seriam os 4 primeiros no quadrangular, 6 primeiros no hexagonal e os 4 últimos no quadrangular. Logicamente, a primeira fase perde um pouco de importância, mas como é turno único, o torcedor vai ver aquele time jogando no seu estádio uma única vez. Sim. Lembrando que o que vai valer agora, nesse turno único, quem jogou 5 em casa no ano passado, vai jogar 5 fora dessa vez. E aí, se você pegar a tabela do ano passado, quem vai ter muito trabalho para buscar a classificação é o Avaí, que fez os principais jogos contra os considerados grandes dentro de casa. E esse ano vai fazer fora. Com exceção ao Clássico, porque Isso. o Clássico foi disputado no Orlando Scarpelli, no campeonato passado, 2014, Isso. desse ano. E agora o próximo campeonato, o Clássico vai acontecer no Estádio da Ressacada, na primeira fase. Aí, se acontecer dos 2 se encontrarem no hexagonal, Figueirense e Avaí classificados para o hexagonal, aí teremos mais 2 clássicos e com a possibilidade de mais 2 clássicos na final. Sim, né? E também temos a possibilidade... É uma overdose de clássico. Temos uma surpresa também. De repente, Figueirense e Avaí não estarem no hexagonal. Isso é possível. Sim, claro. Né? Vendo a classificação do ano passado, a gente sabe que isso é possível. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Acho que é um campeonato um pouco mais inteligente do que o do ano passado. Quando você tinha 6 clubes disputando para 2 não cair. Hoje as forças do futebol de Santa Catarina: Criciúma, Joinville, Avaí, Figueirense e Chapecoense. São 5. São os 5 principais. 5 principais, né? Mais preparados e tal. Aí nós temos o Metropolitano sempre fazendo Sempre brigando. boas competições. O Atlético de Ibirama sempre complicando. Cardido dentro de casa. Aí vamos ter uma segunda divisão com o Inter de Lages. Imagina o Tio Vida, se acontecer a promoção do Inter de Lages, é mais forte no meu entendimento do que com o Camboriú, porque o Caldeirão Tio Vida, a cidade tem identidade com um time diferente da cidade de Camboriú. Não tenha dúvida. Esse eu sou duro, filho. Não vai Vamos ser ter fácil um bom ficar assim, campeonato não. e mais uma vez deveremos ter uma surpresa. Uma choradeira. O grande quer pode dizer, ficar né? fora. Aí depois vai ter aquela choradeira. E os caras foram lá e assinaram tudo ontem. Agora tem um detalhe também, esse campeonato, né? Já que esses 5 que você falou estão disputando o Brasileiro de Série A e B, o campeonato começa só dia 1º de fevereiro. Isso. Então dá chance de preparação sem aquela choradeira, não, nós não tivemos tempo. Olha o Atlético de Mirama estava treinando desde o ano passado. Olha não sei quem estava desde o ano passado. Não, dessa vez vai ter tempo, pelo menos, para fazer uma boa preparação. É só que para os times começarem a treinar um pouco antes, esses considerados os menores do nosso estado, Atlético de Ibirama, entre outros, os que vão subir da segunda divisão, precisa de dinheiro, porque precisa manter caixa para pagar salário para o jogador estar treinando lá. E o Atlético de Ibirama sempre faz isso. Então, com certeza, esses times, de todo modo, começam a treinar antes. Agora, é claro, por conta do Bom Senso Futebol Clube, conseguiu um espaço maior para essa pré-temporada, que mesmo assim, pode ter certeza, Claudinho, você vai ouvir, não é o ideal. Logicamente vamos ouvir isso e o técnico vai ter aquela choradeira, não, enquanto eles preparavam, nós estávamos de férias, os jogadores voltaram fora de ritmo, mas teremos um bom campeonato. Eu também tenho essa expectativa de um bom campeonato e concordo também com essa alteração na fase de classificação, você ter ou dar mais importância num número maior de times no hexagonal do que para chegar na final, do que um hexagonal para rebaixamento. Para rebaixamento. Então você tem turno-retorno, aí sim os 2 piores caem, o campeão de turno-retorno, ou os 4 melhores disputam o quadrangular final. Essa é uma possibilidade, que é um campeonato um pouco mais justo, mas dessa forma, entendo, é melhor do que o campeonato do ano passado. Muito bem, senhor Cláudio Miranda. Rapidinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre a rodada da Série B que abre hoje. O Avaí entra em campo contra o Atlético Goianiense. E ali na escalada, nos destaques do programa, Cláudio, a gente falava o Algoz de 2013. Você lembra por quê, né? Lembro sim, no jogo em que o Avaí, inclusive, resolveu que alguns jogadores poderiam ir de marcha mais lenta, acabou se complicando com o Atlético Goianiense. E tem um detalhe. E a partir dali começou a... Isso. E o Avaí vai para esse jogo com 5 desfalques. Mais pesado, Marquinhos Santos, com certeza absoluta. Está fora do jogo, é muito ruim. E que preocupa muito o departamento médico do Avaí, hein? Pode ter certeza. O Marquinhos, que inclusive já jogou no sacrifício nessa última partida, na vitória em casa sobre o Icasa, ele já foi pro sacrifício nesse jogo. E aí acabou piorando um pouco, mas era o momento que precisava dele. E hoje é um dia importante também para o Avaí, tem julgamento do Antônio Carlos. Acontece às 6 da tarde,
naquela questão da injúria racial. O que tu entende por isso, Claudinho? Ele vai ser punido, não vai? Tem culpa, não tem? Eu entendo que ele vai ser punido, até porque hoje o foco é muito forte em cima disso, né? E quem está forçando muito esse foco, inclusive, é o Grêmio. O Grêmio está chamando a atenção de todo o país também para esse julgamento. Sim. Porque o Grêmio, se entende, foi muito prejudicado naquela questão envolvendo a Aranha. O Grêmio que acabou sendo excluído da Copa do Brasil. E a CBF usa muito esse slogan hoje, né? Somos todos iguais. Agora, a justiça tem uma coisa interessante nesse país, né? A palavra justiça deveria sempre ser muito forte. É uma justiça desportiva, principalmente, que às vezes você não entende. Quando você vê o Sheik, a pena que ele pegou. Quando você vê o Valdívia, a pena que ele pegou, e ainda se consegue efeito suspensivo. Então você espera tudo da justiça. Infelizmente, os clubes menores são os que recebem as maiores penas. Um peso, duas medidas, aquela história, né? Com certeza. Muito bem, 12h43, daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre tudo e sobre todos os times do futebol de Santa Catarina. Fique com a gente, porque você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol catarinense. O Marquinhos passou a ser o jogador que mais preocupa. Entre e fique à vontade, sinta-se em casa, porque aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube. E se o jogador está no grupo, é para ser usado. Isso é jogo aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h46, e agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos a abertura da 30ª rodada, jogo que acontece 9 da noite, lá no estádio Serra Dourada, entre Atlético Goianiense e Avaí. O time do Atlético Goianiense que tem o Luciano Sorriso, já passou aqui pelo futebol de Santa Catarina, o goleiro Márcio que vai se aposentar por lá, o técnico é o Wagner Lopes, que passou pelo Criciúma, então o pessoal conhece sim o Avaí. Vamos falar do Leão da Ilha? Pois bem, o Avaí tem 5 desfalques para esse jogo e um preocupa muito, hein? De cara, 3 ausências por lesão confirmadas para o jogo contra o Atlético Goianiense. O atacante Roberto tem fortes dores na coxa direita e não tem condição. E Eduardo Costa, com as tradicionais dores no joelho, vai ser poupado. Mas talvez o jogador mais importante que fica de fora é também o que tem a lesão mais grave. Inclusive, dos 3 é o que mais preocupa. Dos 3 que ficaram fora, o Marquinhos passou a ser o jogador que mais preocupa. O Marquinhos apresentou o joelho um pouco inchado numa pancada. Ele já foi para o jogo um pouco no sacrifício, né? Ele quis ir para o jogo, ele está todo focado realmente, todo mundo conhece o espírito do Marcos, mas dessa vez era impossível ele ir para esse jogo, né? Pois é, agora os jogadores que entrarem vão ter que incorporar esse espírito de luta do capitão havaiano. No lugar do capitão, vai Diego Jardel. Eduardo Costa dá a vaga para Júlio César e Bruno Mendes entra no lugar de Roberto. Na parte defensiva, Antônio Carlos e João Felipe estão suspensos pelo terceiro amarelo. Pablo, que volta de suspensão, faz a dupla de zaga com Bruno Maia. A lista de ausências é grande. E se alguém fica com a seguinte dúvida: será que Geninho não tá poupando gente demais? Ele garante que só não vai pro jogo quem realmente não tem condição. Os que ficaram aqui agora é porque não tinham condição de fazer o jogo. Agora não é hora muito de poupar, não. Estão faltando aí poucas rodadas. Muito pelo contrário, agora é hora de sacrifício. Mas sacrifício controlado. Você não pode, de repente, colocar um jogador correndo o risco de perder ele pro resto do campeonato. Esse tem conhecimento do que tá falando. E mais um motivo para tranquilizar o torcedor. Geninho trabalhou 2 anos no Goiás e 1 no Atlético Goianiense, que é o adversário do Leão. Por isso, ele sabe as armas que o oponente vai querer usar. Então eu sei o quanto é difícil jogar lá. Não é só pelo campo. O Serra Dourada é um campo de dimensões muito grandes, é maior que é permitido, com uma grama diferenciada que desgasta demais o jogador. Mas você convive em Goiânia com um problema que você tem em Goiânia, tem em Brasília, que é a umidade relativa do ar. Você joga e se você não tiver uma condição de preparação muito boa em relação à hidratação, até se dosar em relação a alguma coisa dentro do jogo, você acaba tendo uma dificuldade muito grande. Muito bem, apenas para fazer uma correção no que falou o técnico Geninho, certamente, obviamente ele sabe disso, e queria dizer, o que a gente vai corrigir é que o Serra Dourada, as dimensões do gramado não são maiores
do que as permitidas. Na verdade, é o limite, por isso que é um campo tão grande. Vamos dar uma passadinha na fanpage do Facebook, tem pergunta por lá para o Claudionir Miranda. O Jô Ramone tá reclamando, pô, falando 2013 ainda. Muda o disco, muda, quem tem que mudar é o Avaí em campo. Marcos Roselindo, como o Avaí deve enfrentar o Atlético lá para sair com a vitória? Abraço, Marcos. Manda um abraço para você, Claudionir, e manda um abraço pra gente. Um grande abraço, Marcos, para todos aqueles que participam. Logicamente, a lembrança acontece com relação ao que aconteceu no ano passado. Tomara que tudo mude esse ano, que o Avaí consiga um bom resultado em Goiânia. Vai ser um jogo difícil. Por que vai ser difícil? Além da situação do Goiânia, que é muito difícil, a questão física pesa muito no decorrer da partida. Aí você pega a zaga do Avaí totalmente modificada, tem a volta do Pablo, é verdade, mas o Antônio Carlos está fora. Você pega o time na meia cancha e não vai ter o grande cara que é o Marquinhos. No ataque, a ausência do Roberto. Os problemas que o Avaí sofre para esse jogo são muito parecidos com os problemas que o Figueirense venceu recentemente contra o Atlético. Quando você perde 5 jogadores, você perde metade do time. Então, quer dizer, aquela sequência de jogos, aqueles jogadores que se conhecem só na passagem, já acaba não acontecendo. Mesmo assim, o Atlético Goianiense pensa muito nesse momento em eleição. O foco é a eleição. Os jogadores ainda falam em classificação, o que é muito difícil para o Atlético. Mas, se quiser classificar o Atlético, vai ter que vencer o Avaí. Então, o Avaí vai ter que saber dosar também a questão física, ir para o jogo com muita tranquilidade e a possibilidade de jogar não apenas por uma bola, mas fazer a bola rolar no Serra Dourada. É muito mais importante você fazer a bola rolar do que correr com ela, porque se correr com ela, provavelmente, lá pela metade do segundo tempo, a equipe visitante acaba não resistindo. 12h, 51 minutos, e agora vamos falar do Joinville, o Jack que não vai ter para a próxima partida, o capitão do time e um dos pontos de equilíbrio da defesa do Coelho do Norte Catarinense. Um cabeceio e um dedo levantado para comemorar. Edgar Júnior foi o autor do único gol do Jack contra o Vila Nova, que deixou o time 1 ponto na frente do Ceará. Próximo adversário. Confronto direto pela vaga no G4. O Joinville é o 4º e o Ceará tem o 5º lugar. Pontos a favor para o próximo confronto. O Jack joga em casa com o apoio da torcida e tem a volta do volante Anselmo, que tinha ficado fora por suspensão. Lado negativo. O goleiro e capitão Ivan e o volante Naldo foram suspensos pelo 3º amarelo. Ainda tem tempo até sábado, mas Emerson Maria já está quebrando a cabeça porque jogos contra o Ceará sempre são decisivos. Lá na 12ª rodada, valia a liderança e o Jack venceu por 3-1. Agora, vale a permanência no G4. Caldeirão Arena Joinville, sem sombra de dúvidas, vai pulsar no fim de semana. Vamos agora falar de Série A. Pois bem, muito se falou sobre a substituição no Figueirense, muito ainda tem se falado, porque o Figueira não se reapresentou, sobre a substituição que fez o técnico Argel Pux no jogo contra o Atlético Paranaense. A saída do Marquinhos Pedroso para a entrada de William Potker. Veja a explicação do técnico do Figueira, olha lá. O Pedroso não conseguiu controlar o Marcelo no primeiro tempo. E pior, ele ficou pendurado com um cartão amarelo. E a primeira falta que ele fizesse, né, no Marcelo, ele seria expulso, mas ficaria com um homem a menos. Então, por isso que a gente acabou preservando o Pedroso e colocando o Potker para esse lado. Então, não foi uma decisão sem pensar, não, pelo contrário, esse jogador está preparado. E se o jogador está no grupo, é para ser usado, independente de quem é. Né? Volto a dizer, esses jogadores que estão aqui são jogadores que foram formados para disputar o Campeonato Brasileiro. Né? Minha indicação veio um jogador, que veio o Marcão. No momento que você chega no clube, a indicação, todos os jogadores que estão no plantel são jogadores indicados por mim. Então eu tenho confiança, tem que botar para jogar. Pois bem, quero saber da opinião do Claudionir Miranda. Ele esteve lá na belíssima Arena da Baixada e quente, uma estufa daquela. Deus, parece um forno aquilo, rapaz. Impressionante. Assim, não me chamou tanta atenção a Arena, não. Gostei muito mais do Beira-Rio, achei muito mais bonito, sabe? Um estádio mais moderno. A Arena, cara, não me agradou. Não me agradou. Mas tudo bem, é outra história. Com relação ao que disse o Argel, entendo o seguinte, o Argel tem toda a responsabilidade. O Argel é o cara que tem a credencial pelo Figueirense estar disputando a Série A do Campeonato Brasileiro com todas as chances de não ser rebaixado. Pegou o time na lanterna. Porque pegou o time na lanterna totalmente estraçalhado. Jogou com 5 desfalques, mas inventou com relação ao William Potker. Pode até ter treinado, como ele falou, treinei durante 2 semanas, 3 semanas meses já naquela posição. Mas só que tem um detalhe. Então o cara está totalmente fora de forma. Ele viu Marcelo passar, né? Ele viu Marcelo passar voando por ele em 2 oportunidades. Eu, particularmente, se fosse treinador, não tenho essa pretensão, mas acho que era caso de chegar, chamar e tirar do jogo. Entrou mal, sai.
porque realmente ele entrou muito mal e os 2 primeiros gols saíram justamente por aquele lado. Marquinhos Pedroso tem cartão amarelo, mas é uma situação que você não pode já começar a vivenciar nesse jogo, até porque ele sabe que no próximo jogo, quem sabe, já possa contar com o Cereceda, lateral esquerdo. Então esse é um detalhe, acho que ele errou sim e tem nesse momento que admitir que errou. Muito bem, vamos agora falar do Criciúma aqui no Jogo Aberto SC, porque no Criciúma, senhor Cláudio Onir Miranda, a ordem de Gilmar Dalpozo é pressionar os adversários. Vitória maiúscula no domingo e depois de uma segunda de folga, hora de voltar aos trabalhos e começar a pensar em como repetir a última grande atuação. Olhando para o jogo anterior, os 2 fatores que Criciúma finalmente encontrou dentro de campo e que fizeram o Tigre deitar e rolar contra o Santos foram pressão e objetividade. Essa pressão nossa também que a gente faz em cima do adversário, ela é determinante. Então nós estamos tendo o controle do jogo, mas tendo essa objetividade. Fatores que o grupo precisa repetir contra o Fluminense e principalmente precisa repetir fora de casa, já que o Criciúma ainda não venceu nenhuma longe do Heriberto Wilson. A inspiração é o jogo do primeiro turno. Dentro de casa, o Criciúma bateu o Flu por 3-2. Dessa vez, o desfalque certo para o jogo é Kleber Santana, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O técnico Gilmar Dalpozo tem algumas opções para a posição. Paulo Baier é o favorito para preencher a vaga, mas Ricardinho e Roger Gaúcho, que voltou de lesão, também são alternativas. Só que a dúvida fica no meio campo mesmo, porque se no gol Bruno continuar pegando tudo como pegou e Lucas se movimentando e fazendo gols como esse, o Criciúma consegue finalmente vencer a primeira fora de casa. A torcida é para que o Criciúma de fato consiga vencer fora, porque até se vencer os 5 jogos que restam no Heriberto Wilson, não dá 100% de chances do Criciúma fugir do rebaixamento. Vamos falar da Chapecoense, fazer contato com o Jornal Diário do Iguaçu. Nosso companheiro Rodrigo Goulart vai falar pra gente o jogador que pode ser punido, né, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo e amigos do Jogo Aberto SC. A Chapecoense, que já treinou hoje à tarde, faz o seu primeiro trabalho visando o jogo do próximo sábado, 9 horas da noite, contra a equipe do Atlético Mineiro, lá na Arena Independência. Para esse jogo de sábado, a Chapecoense terá a volta do volante Jones, que não atuou no último domingo em função de uma cláusula contratual, já que ele é do Bahia. Ricardo Conceição, volante, também está fora, vai parar por 3 semanas em função de lesão. E outra notícia relacionada à Chapecoense é sobre o Thiago Luiz, e deve ser punido pela Chapecoense. Ele tirou a camisa na comemoração, tomou o primeiro amarelo, depois no início do segundo tempo acabou empurrando, agrediu o jogador da equipe do Bahia na frente do árbitro e recebeu o segundo cartão amarelo. O técnico Jorginho pediu punição, Chapecoense, a diretoria vai fazê-la, ainda não se sabe de que forma, a tendência é que seja uma multa, mas Thiago Luiz realmente foi irresponsável, né? No Dia das Crianças ele foi infantil. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart. Rodrigo Goulart já deu a opinião dele, acompanha o dia a dia da Chapecoense. Justa punição, Claudinei, se acontecer, né? O Rodrigo respondeu a tua pergunta. Ele foi irresponsável, foi infantil, não tenha dúvida sobre isso, até porque o jogador tem que ser, acima de tudo, profissional. Primeiro, esse ato de tirar a camisa no gol, logicamente ele estava muito feliz, Chapecoense viu um momento muito careca difícil. De saber, né? Ah, que isso. E aí, essa condição de tirar a camisa, tomou o cartão amarelo. E depois, empurra o adversário na frente do árbitro, sabendo que já tinha o cartão amarelo, pode ser punido e deve ser punido. Entenda o seguinte, ele pode até ser ídolo na Chapecoense, tem um bom futebol, é bom jogador, me agrada muito, mas essa sua infantilidade e imaturidade no momento tão necessário para a Chapecoense, tem outro jogo difícil, complicado, e a Chapecoense está brigando no mesmo campeonato de Criciúma e Figueirense, claro, que é para não cair. Por isso mesmo acho que a irresponsabilidade acabou pesando, deve ser punido sim. Pra falar do senhor Cláudio Miranda, meu parceiro, um grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12:30. Uma ótima tarde pra você. Até amanhã.